Olá, tudo bem? Hoje vamos revisar alguns conceitos que a gente já viu em sala de aula. Os conceitos de calor e temperatura. A parte muito importante é você entender que calor e temperatura não são a mesma coisa, são coisas distintas. Calor é uma forma de energia, mais do que isso, é uma forma de energia em trânsito. Mas mais do que isso ainda, é uma forma de energia em trânsito devido a uma diferença de temperatura. Ou seja, é um tipo de energia que só é chamado de calor quando está se movimentando. E quando está se movimentando por causa de uma diferença de temperatura. O calor flui naturalmente de um corpo mais quente para um corpo mais frio, ou de um ponto mais quente para um ponto mais frio. Falar de quente e frio é falar de temperatura, o que nos leva a perguntar: e o que é temperatura? Temperatura para a gente vai ser, a princípio, um comparativo. Dizer que algo é mais quente ou mais frio é fazer uma comparação. Um certo corpo pode ser quente comparado com o outro, mas pode ser frio comparado com o outro ainda. Então, quente e frio é comparativo e temperatura é comparativo. Mas o que a gente está comparando na verdade? Estamos comparando a agitação molecular dos corpos. Temperatura tem a ver com a agitação molecular dos átomos e moléculas dos corpos. A ideia é, quanto mais agita, maior a temperatura. Quanto menos agita, menor a temperatura. Então, quando eu digo que algo é mais quente que alguma coisa, estou dizendo que a agitação molecular daquilo é maior do que a agitação molecular daquele outro. E quando falamos de agitação, nos vem a ideia de equilíbrio térmico. Dizer que dois corpos estão em equilíbrio térmico significa dizer basicamente que a agitação molecular dos dois é a mesma. Em outras palavras, que a temperatura é a mesma. Então, no equilíbrio térmico, você tem um corpo A com um grau de agitação molecular igual ao de um corpo B. Então, os dois estariam em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico tem a ver com o grau de agitação molecular entre dois corpos, o que nos leva à lei zero da termodinâmica, que é uma lei bastante simples. Ela diz basicamente o seguinte: se um corpo A está em equilíbrio térmico com um corpo B, e esse mesmo corpo A também está em equilíbrio térmico com o corpo C, então o corpo B e o corpo C estarão em equilíbrio térmico entre si. Ora, você consegue ver então que o corpo A está servindo como comparativo da agitação molecular dos corpos B e C. Ou seja, ele funciona como o que a gente entende como termômetro. Então o termômetro nada mais é do que isso. É um instrumento, algum utensílio que você usa para fazer a comparação entre a agitação molecular de dois corpos. Ou seja, a comparação entre a temperatura de um corpo com a temperatura de outro corpo. Para você ter um termômetro, você tem necessariamente que ter uma escala termométrica. E escalas termométricas são coisas arbitrárias. Ou seja, cada um pode inventar a sua. Eu posso inventar a minha, você pode inventar a sua, e nenhuma das duas está necessariamente errada. Apenas são diferentes. Isso é o que significa escalas arbitrárias. Nós vamos estudar 3 escalas arbitrárias conhecidas: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala Celsius é a que usamos aqui no Brasil. A escala Fahrenheit nos países de língua inglesa, Estados Unidos e Inglaterra. E a escala Kelvin é uma escala científica. Nosso próximo passo, então, é conseguir fazer conversões de uma escala para outra. Ou seja, se você tiver uma temperatura na escala Kelvin, como você passa ela para a escala Celsius? Ou se você tiver uma temperatura na escala Fahrenheit, como converter esse valor para uma escala Celsius? E assim por diante. Esse é o assunto da nossa próxima aula. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, poste nos comentários e até a próxima!